Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a uma reunião pública online da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, vou ler a página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para que possamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus Mestre amado, Maria Santíssima, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de trabalho. Obrigada, Senhor, por tudo que nos tem dado. Amado Mestre Jesus, sede conosco hoje e sempre. E assim, queridos irmãos, com as bênçãos da espiritualidade, com a proteção de Deus e dos nossos anjos guardiões, pedimos, Senhor, para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vou passar a palavra agora para a nossa querida irmã Marcele, e após a explanação do Evangelho, da nossa irmã, o nosso irmão Manuel fará a nossa prece de encerramento. Que todos tenham uma boa reunião, uma boa noite e muita paz para todos. Boa noite, Sala Chico. Esta noite iremos compartilhar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, referente ao capítulo 16, os itens 9 a 13, chamado A Verdadeira Propriedade. É, como sempre, um prazer grande estarmos reunidos nessa noite para a nossa reunião pública, ainda que virtual, e nós estamos sempre na expectativa, na torcida, orando e vibrando para que a solução para a pandemia seja encontrada em breve, para que ela seja controlada e assim nós possamos retomar os nossos estudos presenciais e estarmos usufruindo da companhia um do outro novamente, de forma presencial, de forma física, material, né? Porque os nossos espíritos, eles estão unidos, as nossas vibrações, elas estão sempre constantes, mas nós estamos na torcida para que tudo seja resolvido o quanto antes e assim possamos matar essa saudade que já está grande. Mas vamos ao nosso tema do nosso estudo de hoje. Nós vamos falar, como eu falei anteriormente, sobre a verdadeira propriedade. E o que significa propriedade? Antes de nós entrarmos especificamente no assunto, no tema discutido no Evangelho. O que é propriedade? Propriedade é aquilo que pertence a alguém. Né? Eu tenho uma propriedade sobre certas coisas, né? Sobre um carro, uma casa, um relógio, uma roupa, uma joia. Então, nós temos propriedades, é aquilo que pertence a alguém. Quando nós falamos de propriedade, imediatamente nos vem à nossa memória a questão financeira, propriedade sobre bens, propriedades de família, propriedades de um espaço, né? Eu tenho uma propriedade, eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, uma propriedade. Então, são sentidos que a palavra propriedade, ela assume. E essas propriedades, geralmente, elas são traduzidas como sinônimos de riqueza. Quanto mais propriedades eu tenho, mais rico eu posso ser considerado. Então, e esse acúmulo de riquezas, esse crescimento de riquezas é considerado por muitas pessoas também como um sinônimo de sucesso. Mas
Mas a gente para pensar num outro ponto, né? Enquanto algumas pessoas têm um número muito grande de propriedades, nós temos, por outro lado, pessoas que têm muito pouco. Pessoas, de acordo com o Banco, tem um estudo feito pelo Banco Mundial, em que 80% da humanidade vive com menos de $10 por dia. A gente traduzindo para os dias atuais, é um valor bem alto, né? Que seria R$50, bem alto entre aspas. $10 seria mais ou menos 50 e poucos reais por dia. Então, 80% da família seria equivalente a 10 dias, R$500 a R$1.500 por dia, isso em dias atuais. Mas há 12 anos atrás, quando o dólar valia muito menos, esse valor era muito, muito menor. Esse valor representa o que em termos objetivos? Quando a gente diz que 80% da humanidade, 80%, se a humanidade tem 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, é um número fictício, a gente sabe que é em bilhões esse número. Se existem 100 mil pessoas, 80 mil pessoas vivem com menos de $10 por dia. Elas vão viver com um mínimo, abaixo do mínimo necessário, considerado necessário e digno para que uma pessoa sobreviva. E isso representa o que em termos objetivos? O que essa falta de acesso a condições mínimas ela representa? Ela representa que por dia cerca de 16 mil crianças morrem por causa de doenças relacionadas à fome. É uma criança a cada segundo. Então, ao mesmo tempo que existem pessoas que têm muitas propriedades, 80% da humanidade sobrevive com o mínimo necessário, sendo que morre uma criança a cada 5 segundos por alguma doença provocada pela fome. E isso é demais assustador. Isso a gente para refletir por que existem tantas pessoas com muito e outras pessoas com tão pouco. E nos dói ainda mais saber que existem formas de que essa diferença ela diminua. Mas a gente volta a refletir sobre o porquê dessas diferenças. Deus ele é injusto com uns, fazendo algumas pessoas sofrerem as provas da pobreza, e é justo e bom para outros, dando riqueza e prosperidade. A gente lembra da questão do Livro dos Espíritos, 814, em que Kardec pergunta por que Deus concedeu a uns a riqueza e poder e a outros a miséria. Os espíritos respondem, para experimentá-los de modos diferentes. As provas escolhidas, a gente deve lembrar que as provas são escolhidas por nós mesmos durante o nosso planejamento reencarnatório. Mas muitas pessoas, muitos espíritos, quando reencarnam, eles acabam sucumbindo à prova de riqueza. Porque a responsabilidade de cada um, quando se tem a prova da riqueza, da pobreza, ela é muito grande. Quando você tem ferramentas para auxiliar e não auxilia, os seus prejuízos eles acabam sendo maiores. Então a gente deve refletir sobre isso. Se eu tenho possibilidades e não uso as minhas possibilidades para ajudar, eu estou prejudicando não só ao outro, mas a mim também, porque eu estou deixando de efetuar atos de caridade, atos de generosidade, atos de amor ao próximo. E o que nos leva a uma outra questão que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca nessa questão relacionada à verdadeira propriedade. Logo no item 9, a gente é levado à reflexão de que nós não somos proprietários dos bens materiais que nós usufruímos desse mundo. Nós somos apenas fiéis depositários dessas propriedades recebidas e que foi permitido por Deus que nós pudéssemos usufruir delas. E com qual a finalidade desse usufruto dessas propriedades? Para que nós temos essa possibilidade de termos tanto? Para que nós temos tanto? A gente deve parar para pensar o que nós devemos fazer com as dádivas que nós recebemos. E
sobre isso, nós devemos ponderar aquilo que realmente vale a pena. A gente está sabendo lidar bem com essas propriedades? Quando a gente para pensar na questão do trabalho, dos bens materiais, das posses, como nós estamos nos relacionando com isso? Existe um contraponto do trabalho exagerado com o trabalho balanceado, aquele que é necessário para a nossa sobrevivência, para nos dar o conforto, dignidade. Existe a questão do apego aos bens materiais e do respeito aos bens espirituais. Existe a ponderação relacionada a esse sentimento de posse, que está relacionado ao apego aos bens materiais e à libertação desses sentimentos. E ainda uma outra questão relacionada à propriedade, que é a propriedade que muitas pessoas se sentem donos da outra pessoa, do pai, da mãe, do filho, do namorado, da esposa. Então, assim, como que nós estamos nos relacionando em relação ao apego às pessoas? Porque nós devemos praticar o desapego. Não estou falando de praticar a falta de amor, mas nós devemos praticar a falta de dependência, de fazer com que o outro seja uma ferramenta de nossa posse, para que nós possamos nos servir dessa pessoa da maneira que a gente acha melhor, ao invés de sermos todos companheiros e entendermos o nosso papel em relação à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos filhos. Então, nós pararmos para compreender essa equação. E, por fim, uma outra questão relacionada à propriedade que sempre nos chama a atenção é a questão da posição social que o indivíduo considerado com muitas propriedades ele ocupa, e a questão onde um bom cristão deve praticar, que é a questão da servidão ao amor ao próximo. Eu estou querendo dizer que você não deve, uma pessoa que tem alguma posição social, na hierarquia social, ela deve ser desrespeitada ou deve ser considerada menos cristã. Não, muito pelo contrário. Estou falando sobre a questão do apego e da relação que nós temos com essa posição social. Ela pode ser usada para a servidão. A gente deve lembrar, por exemplo, de Bezerra de Menezes, como que ele utilizou ainda no início do século XX, como ele usou a sua posição social, como ele usou a sua participação na esfera pública para difundir o espiritismo, para prestigiar e ampliar o espiritismo. Então, o que nós estamos fazendo com as propriedades que nós recebemos neste mundo? É uma pergunta que a gente deve fazer. Porque esse apego excessivo aos bens materiais, ele cega a alma para as coisas do espírito. E quanto mais cego nós estamos para as coisas do espírito, mais infeliz nós vivemos, porque mais mergulhados no egoísmo nós vamos estar. Mas se nós procurarmos as coisas de Deus, não vão faltar boas inspirações para a nossa vida. A gente deve compreender essas boas inspirações de Deus. E para finalizarmos, a gente deve compreender que o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar desse mundo. No Evangelho é colocado o seguinte: assim como acontece com o homem a sua chegada no mundo dos espíritos, o seu lugar ali é subordinado aos seus haveres. Não será, todavia, com seu ouro que lhe o pagará. Então, o homem pode ter todo o ouro, pode ser mais rico que for na sua vida quanto encarnado, porque quando chegar ao mundo espiritual, ele só vai utilizar aquilo que é possível levar com ele para o mundo espiritual. E o que nós podemos levar conosco para o mundo espiritual? A gente pode levar o carro, a casa, a esposa, a gente pode levar as propriedades, os títulos de nobreza para o mundo espiritual? Não podemos levar. O que realmente é possível nós levarmos para o mundo espiritual? Qual é a verdadeira propriedade? São os sentimentos, as caridades que nós fazemos, as nossas amizades, o amor que nós cultivamos. A gente deve pensar, Leon Denis nos chama também a atenção para isso, que a verdadeira propriedade é aquilo que nos permite transcender em todas as nossas existências, é a soma dos nossos conhecimentos e das qualidades morais que são armazenadas em cada um de nós. A gente deve lembrar que ao longo de nossas existências, nós somamos, nós adquirimos
qualidades, conhecimentos, experiências e habilidades que vêm sendo acumuladas e organizadas dentro de nós para que nós possamos utilizá-la ao longo de nossa existência. São essas propriedades, a soma de todas as nossas existências que são de fato a nossa verdadeira propriedade. Vamos buscar constantemente trabalhar na soma dos nossos conhecimentos, de aproveitar o nosso tempo. Por isso que lá no começo eu falei a gente ponderou a respeito da obsessão do trabalho e de um trabalho organizado, de um trabalho balanceado, para que nós possamos ter equilíbrio em nossa vida e assim usufruirmos de nossas potencialidades e trabalharmos as nossas potencialidades. Vamos pensar no trabalho balanceado, nada de esgotamento e de dedicação exclusiva ao trabalho, porque não é o trabalho que resume a nossa vida. Os bens materiais não nos definem, as nossas posses não nos definem, a posse ou a conquista de um namorado, de um filho, não é o que nos define. O que nos define são os nossos bens espirituais, a nossa libertação, a conquista e o trabalho através da nossa servidão social, promovendo o bem, promovendo a caridade, para que nós possamos todos continuar desenvolvendo e usufruindo dessa verdadeira propriedade que Deus nos concedeu. Que possamos todos juntos trabalhar nessa jornada para adquirirmos mais e mais essas verdadeiras propriedades. Estaremos juntos nessa caminhada, nessa existência, nos policiando para que nós não excedamos os nossos limites, porque é muito fácil cair nessas tentações dos acúmulos, daquilo que é facilmente reconhecido pelo outro. Vamos buscar então trabalhar para que esse reconhecimento seja interno. A gente deve lembrar que as nossas intenções também são determinantes para o nosso desenvolvimento. Vamos nos organizar e nos atentar a cada uma dessas questões. Vamos ficar por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, para que nós possamos refletir juntos sobre essa importância dessa verdadeira propriedade na nossa existência quanto espíritos imortais. Boa noite a todos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos agradecer por a reunião da noite de hoje. Obrigado, Senhor. Nós estamos muito felizes aí com o tema que foi explanado pela nossa irmã Marcela. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações, abençoando as nossas vidas, orientando o nosso caminho, pondo a sua mão, Senhor Jesus, no nosso coração para nos acalmar, para nos tranquilizar. Que o Senhor possa derrubar todos os obstáculos que ainda estão atrapalhando a nossa caminhada, obstáculos que nós sabemos hoje, através da fé raciocinada, que residem em nosso coração. Ajuda-nos a removê-los, dai-nos a luz necessária para enxergar aquilo que precisamos ver e dai-nos a compreensão necessária para entender aquilo que nós devemos mudar na nossa conduta. Abençoa-nos e leva-nos na Tua santa paz aos nossos lares e que o Teu amor nos conduza para que nós estejamos bem conosco mesmo e nós estejamos nos amando, nos respeitando. Obrigado, Mestre querido, esteja na nossa vida e abençoe a cada um irmão que necessita hoje da Tua prece, da nossa prece, da oração, das vibrações do Teu amor. Obrigado, Mestre querido, fica conosco mais dessa vez e te rogamos que nós possamos estar contigo constantemente. Obrigado, Senhor, que assim seja.